Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, na verdade aqui um pouquinho diferente do que normalmente eu trago no meu canal, que é pra falar pra vocês hoje sobre Americanas. Eu sei que Americanas não tá dentro aqui de uma estratégia previdenciária, como eu costumo fazer no meu canal, mas enfim, a gente acabou de ter, na verdade no dia de ontem, uma notícia que assustou muito, né, os investidores, hoje tá mexendo muito no mercado, que basicamente foi aquele rombo, basicamente ali de 20 bilhões de reais nos balanços de Americanas. O que eu quero fazer hoje no vídeo, tá? Mostrar pra vocês o que de fato aconteceu, trazer pra vocês a opinião de um colega meu aqui da Genial Investimentos, que é o lugar onde eu trabalho, um analista, né, que acompanha esse setor, e depois também trazer um pouquinho dos comentários do CEO e a minha própria opinião sobre isso tudo, né? Se, enfim, onde que vai, o que vai acontecer com a Americanas, se continua valendo a pena comprar ou não, se você deveria ter ficado longe, enfim. Fica até o final desse vídeo pra você saber exatamente tudo o que tá acontecendo e, por favor, se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui, tá? Porque tem vídeo todo santo dia aqui, tá? Sempre trazendo informações de graça sobre ações para você investir melhor. E óbvio, se puder, deixa seu like, comenta aqui embaixo qualquer coisa. E óbvio, né, a sua opinião sobre esse caso inteiro. Especialmente se você era um investidor de Americanas, comenta aqui embaixo e, cara, coloca o que você vai fazer agora, tá? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui na plataforma Genial Analisa, onde é uma plataforma, na verdade, que você tem relatórios de ações, de várias ações, totalmente de graça, tá? O link tá aqui na descrição, né, e no comentário fixado também para você acompanhar. Esse relatório tá lá, eu vou ler ele aqui com vocês, mas você pode acessar ele depois para ficar, enfim, vendo sozinho, lendo sozinho, tá? Então, basicamente, o título, né, é um show de mágica, como esconder 20 bilhões em um balanço. E isso que é o mais bizarro, tá? Não é uma quantia irrisória, é uma quantia muito, muito relevante. Para vocês terem uma ideia, basicamente ali o dobro do valor de mercado de Americanas no dia 11/1, tá? Que fechou ali mais ou menos com um market cap na casa ali basicamente dos 11 bi, tá? 10 bi basicamente, tá? Então, direto ao ponto, diante de fatos relevantes, o que que aconteceu? Trocou, né? Mudou a recomendação que eles tinham aqui na Genial de compra para o papel com preço-alvo de R$ 28 para um preço-alvo de 9,40. Vai lembrar que a ação fechou ontem a 12 e agora de manhã, né, antes do pregão, estava em leilão já e aí a gente teve basicamente uma queda ali estimada de 75%, tá? Ou seja, o papel chegando basicamente a R$ 3. Então, mesmo com esse preço-alvo, que foi uma mega redução, ainda você teria espaço ainda mais para cair, tá? Então, de fato, isso daqui é muito preocupante para os acionistas da empresa, mas não só isso, tá? Para o futuro da companhia como um todo. De novo, 20 bilhões não é algo irrisório, tá? E aí acho que o negócio que fica na cabeça é como que isso passou, né? Como que as pessoas não viram, como que os auditores, como que os diretores, como ninguém viu isso antes, tá? Acho que essa que é a grande questão aqui, que vai ter que ser respondida logo, enfim, ali nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, o que rolou basicamente após o encerramento do pregão, a gente teve ali o comunicado da Americanas com a renúncia de dois dos executivos ali, o CEO Sérgio Rial, que entrou recentemente, e o CFO também, que entrou recentemente, basicamente no dia 1º de janeiro, então eles ficaram pouquíssimos dias ali no cargo, especialmente ali o CEO Sérgio Rial, que na verdade era um dos grandes pilares, né, para você acreditar que a companhia iria se reinventar, iria continuar trazendo mais resultados. Então, por si só, esse resultado, né, essa notícia já era muito ruim para a companhia. Além disso, tá, ainda veio, né, essa notícia negativa de que você tinha uma potencial fraude contábil, tá? Uma inconsistência estimada em 20 bilhões na database ali de 30 de setembro de 2022. De novo, como eu falei para vocês, basicamente 2 vezes o que valia Americanas no dia 11, tá? Obviamente agora com as quedas das ações ela passa a valer muito menos o valor de mercado, mas entenda que a empresa vale 10 e o rombo que estava escondido é o dobro daquilo, que é muito, muito bizarro, tá? Então, qual que é a visão aqui dos analistas, tá? Na verdade, aqui você tem o que eles sabem, né? Que foi isso que eu expliquei para vocês. Depois você pode ler um pouquinho mais com calma. E aqui você tem um pouquinho da visão do analista, tá? Aqui da Genial, dos 3 analistas. A visão é a pior possível, tanto na questão da governança corporativa quanto na contábil. Nossa interpretação é que o problema estaria nas operações de financiamento de compras com os fornecedores, tá? A companhia realizava o que eles chamam, né, de risco sacado, onde ela repassa a responsabilidade do pagamento de fornecedores para as instituições financeiras, que por sua vez reduzem a conta dos fornecedores no passivo, que teve seu valor declarado no balanço em 5 bi ali no terceiro TRI de 22, que foi o último resultado reportado. Porém, qual que é o problema aqui? A companhia deveria reconhecer esse valor de risco sacado, né, que é o que eles chamam, dentro da conta de empréstimos e financiamentos.
Nossa análise, dos analistas, obviamente, é de que o passivo total não deveria diminuir, ele apenas mudaria de lugar no balanço, uma vez que o prazo é renegociado e alongado em relação a que a empresa pagaria aos fornecedores versus o que ela vai pagar para as instituições financeiras, né, que são os bancos. Por esse alongamento de prazo, as instituições financeiras cobram juros, o que caracteriza, né, a operação como um financiamento. Por isso, entrando aqui nessa linha. Como a Americanas passaria então a dever para as instituições financeiras, para os bancos e não para os fornecedores, os números de fidedignos não estariam sendo refletidos no balanço, uma vez que acreditamos que os valores negociados, na verdade, nessa operação não tramitaram em sua integralidade pela conta de empréstimos e financiamentos. Ou seja, isso estava escondido, isso não estava de fato aparecendo. Não sabemos até o momento quanto dos 20 bi estão de fato fora ou dentro do balanço e qual a porcentagem desse valor que estaria sujeito a uma reclassificação de contas. Então, basicamente aqui é uma operação contábil que escondeu, né, que tirou de vista do mercado, dos acionistas, dos investidores, basicamente 20 bi ali do balanço. O que é muito bizarro, na minha opinião. Tá? E aí, enfim, aqui você fala, né, dessa hipótese de não ter efeito caixa de curto prazo, que foi realmente confirmado pelo CEO, pelo ex-CEO, mas na verdade você vai passar a ter agora uma necessidade de recapitalização na companhia, né, de capitalização, na verdade, na companhia, para você pagar essas despesas financeiras. Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do tempo. Então, no final da conta, é uma grande bucha, tá? É uma grande bucha. Qual que é o grande impacto que os analistas estão olhando, tá? Além de tudo isso, dessa questão que eu já comentei para vocês. Você tem um problema na alavancagem financeira da companhia, tá? Que é basicamente você mostrar ali quanto que a companhia está endividada no final do dia, tá? Você escondeu uma parte disso que deveria estar mostrando no balanço, então você meio que maquiou o que a gente chama da alavancagem. No terceiro TRI de 22, a Americanas teve uma alavancagem de quase 4 vezes, tá? O que é considerado, mesmo nesse cenário, já um pouco alto, tá? Em relação aos seus pares, em relação aos momentos normais de mercado. Uma reprecificação nesse balanço pode estourar os covenants das dívidas, que é basicamente ali um limite que você tem com os próprios credores ali, de quanto que você pode se alavancar, e se você passa disso, você precisa entrar numa nova renegociação, às vezes você tem que pagar algum tipo de multa, então é um problema que isso traz para as empresas, então olhar para isso é um problema grande. E aí o que se especula hoje também no mercado é que muita dessa fraude, né, disso esconder esses 20 bi, era justamente para você não estourar os covenants, para você não precisar dessa renegociação, assim por diante, tá? Então, no final do dia, se acontecer, você pode aumentar a alavancagem financeira da companhia, forçando essa renegociação, né, com os debenturistas, o que pode acontecer é uma rolagem da dívida a taxas maiores, um rebaixamento do rating, né, pelas agências de crédito, e aí, óbvio, né, também para não estourar os covenants pode ter uma chamada de capital, ou seja, tudo que não era legal de acontecer, vou colocar dessas palavras básicas aqui, pode acontecer. E eu acho que qual que é a grande visão, tá? Aqui só trazendo os comentários do próprio Rial, que agora, né, o ex-CEO, ele falou que vai ser necessário a capitalização de curto prazo para arcar com as despesas financeiras, como eu comentei. Essa contabilidade, ele acredita que, na verdade, está incorreta e tem tido erros há mais de 5 anos, ou seja, não é de agora. O mais bizarro é isso, como que isso passou, né, despercebido por tanto tempo. E esses 20 bi são estimativas do que deveria ser classificado como dívida, segundo Sérgio Rial. Tá? Então aqui você tem um grande problema. E agora, olhando um pouquinho para o futuro, tá óbvio, né? Você tem um pouco mais de informação aqui no relatório que você pode ler. Você tem um preço-alvo que já foi cortado bastante, a ação está caindo ainda mais. Mas qual que é o problema para o futuro, né? Como é que a companhia vai se comportar daqui para frente? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar aqui. E de certa forma, vamos colocar aqui um contexto para vocês. Aqui eu estou trazendo um pouco da minha opinião, você pode discordar. Primeiro, a gente tem um cenário muito desafiador para empresas que estão alavancadas. Tá? Primeiro, porque a gente tem um cenário político, um cenário macroeconômico Brasil e mundo muito mais complicado, taxas de juros muito mais altas. Aqui no Brasil, especialmente, a taxa de juros pode continuar mais alta por mais tempo ou pode até subir, como é a previsão dos economistas aqui da Genial. Isso significa que a dívida vai ficar cada vez mais cara. Então, uma companhia que já estava alavancada bastante, né, como eu mostrei para vocês aqui no relatório, e que pode ter um nível de alavancagem ainda mais alto e que pode querer, enfim, precisar renegociar com os debenturistas toda essa dívida, talvez a taxas ainda maiores, isso pode ser um baita de um problema para a companhia. Tá? É um cenário muito diferente do que a gente viveu quando o Selic estava 2%, quando a gente tinha capital abundante no mercado, todo mundo querendo investir em ativos de risco. Agora fica mais difícil de você chamar capital, fica mais difícil de você contrair uma dívida, porque isso tudo fica mais caro, cuja oportunidade é muito mais alto hoje. Então tá aí um primeiro problema. Segundo,
é um problema em questão de governança e também de como que os novos investidores vão acreditar na empresa. Veja, se essa questão está acontecendo há mais de 5 anos, quem dirá que a gente não vai ter novas surpresas em breve? Quem dirá que esse aqui é o único parâmetro negativo, tá? Quem dirá que esse daqui é a única fraude? Veja, a gente teve outros exemplos aí na bolsa, né, não só no Brasil como no mundo, de fraudes que acabaram vindo cada vez mais coisas. Quem dirá que isso não será só a primeira onda que vem de Americanas? Aí que está o grande risco. Você vai querer fazer parte disso tudo? Se você for querer fazer parte, quanto que você vai cobrar para isso, tá? Quanto que vai ser o seu juros que você vai querer receber para você correr todo esse risco? Então fica muito complicado. Vai lembrar que a companhia tem mais ou menos ali 8 bi de caixa, tá? Então, de novo, vai ter que necessitar dessa capitalização novamente, como diz o SEO. Então, fica uma questão muito complicada. O que eu sempre fiz e tentei alertar vocês aqui do meu canal, né? Eu achava que era um momento muito complicado para você investir em varejo no geral, em empresas alavancadas, em empresas que não geram muito caixa, ou em empresas que têm uma dificuldade, de certa forma, de pagar, de honrar com seus compromissos se tudo der errado. E aí eu falei para vocês aqui no meu canal que eu estava optando, né, e que eu sempre optei por montar uma carteira no Brasil com empresas mais maduras, de setores mais perenes, mais anticíclicos. Por isso que eu sempre escolhi para vocês falar aqui grandes bancos que têm uma posição relevante, cara, empresas do setor de energia, às vezes até seguradoras. Não que essas empresas não tenham problemas de curto prazo, claro que vão ter também, mas um risco muito menor do que você trabalhar com uma empresa que está num setor muito, muito dependente da economia ir bem. E acho que o cenário mundial são economias, né, mais fragilizadas. Enfim, trazendo aqui para vocês um pouco dessa opinião. Eu não acho que você deva comprar Americanas agora. Ah, Bruno, mas pô, tá muito barato. Nada que não pode ficar mais barato ainda. Isso daqui é um negócio muito assustador. Vale lembrar, são 20 bilhões de reais. Não é algo baixo. É uma fraude que acontece há muitos anos, de acordo com o SEO. E óbvio, né? O que vai ser da Americanas agora? Eu não compraria, eu esperaria, se você quer se posicionar, mais informações, uma resolução um pouco de tudo isso que está acontecendo, tá? Então não é porque simplesmente caiu que você deve comprar, lembra disso. Tudo que está barato pode ficar ainda mais, por isso você deve fazer sempre a sua análise. Beleza? Comenta aqui embaixo se quiser, vai no relatório, vai ter mais informação, acompanha a plataforma de Analisa, quis trazer aqui para vocês o vídeo mais por cima para você entender o que está acontecendo hoje. Óbvio que vai vir mais informações aí ao longo do tempo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou!